Oi, eu sou Maria Alice Nascimento Souza, eu sou diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal no Brasil e tenho uma história que eu acho talvez seja, para mim, ela é muito legal na minha vida, que foi a questão de eu ter essa, essa paixão que sempre me moveu desde jovem, a questão da moto, né, de ser motociclista. Eu sou a primeira mulher motociclista policial no Brasil. Em 87 eu fiz um curso, né, de motociclista dentro da Polícia Rodoviária Federal e consegui meu brevet de motociclista batedora, né? Nós fazíamos, além de trabalho de policiamento de moto, nós também fazíamos batedor para autoridades e eventos que aconteciam, enfim. E era muito interessante porque, como eu era mulher, muita gente nem acreditava que era uma mulher que estava ali como motociclista. A gente tinha que usar todo o uniforme que a gente usa e o capacete. Então as pessoas olhavam e se achavam estranho. Nossa, mas parece uma mulher, mas será que é mulher? Será que não é mulher? E me identificava quando eu tirava o capacete, às vezes que viam que era uma mulher. Então aquilo causou na época, em 87, imagina, há mais de 30 anos atrás, foi uma loucura. Eu ia para as ruas, me paravam para pedir autógrafo, porque era uma novidade tão grande. Eu tinha saído na revista Veja, várias TVs na época, reportagens, e eu recebi cartas do mundo inteiro que liam a revista Veja na época, me parabenizando por ser a primeira mulher. Eu morava na época em Curitiba, eu ia, vamos supor, se eu fosse uniformizada, como eu costumava andar, numa 15 de novembro, que é uma rua muito conhecida em Curitiba, as pessoas paravam para tirar foto comigo. Então foi uma coisa muito legal. Eu fui convidada na época para fazer várias reportagens, bandas de músicas na época me convidaram para fazer clipe. Mas aconteceu uma coisa também que eu acho que é relevante. Por que eu me sujeitei a ser... Porque era um desafio enorme. Nós não tínhamos moto, nunca a Polícia Rodoviária Federal teve moto pequena. A gente tinha motos grandes, sempre motos com 1.000, 1.600 cilindradas. E a moto que nós pilotávamos na época era a Amazonas. Tá? Então era um desafio enorme, porque além de ser a primeira mulher, que é difícil, uma corporação policial aceitar, ainda eu tinha que pilotar uma moto, não era uma moto pequena. Não podia começar com uma moto pequena, tinha que entrando. E por que eu tomei essa decisão? Primeiro porque eu sempre fui muito aventureira para ser a primeira mulher, não só a primeira mulher motociclista, mas também as 5 primeiras mulheres que entraram na Polícia Rodoviária Federal, por concurso. Não existia mulher dentro da polícia. Isso tem que ter um pouco de aquela coisa de se desafiar mesmo, né? E segundo, porque mesmo eu entrando na polícia, e eu já estava há 2, 3 anos na polícia, eu não conseguia fazer aquilo que eu mais queria, que era ser policial nas estradas. Me colocaram, como era mulher, eu e as 4 que entraram, dentro dos escritórios, na parte administrativa. E quando eu fiz o concurso, eu não fiz para trabalhar na administração, eu fiz para trabalhar na pista, para ser policial lá, né? E o fato de eu escolher ser motociclista foi a minha carta de euforia. A moto representou para mim muito mais do que qualquer coisa. Ela representou a minha liberdade, a minha euforia e de conquistar um espaço exclusivamente masculino e poder ser aceita como uma policial. E quando teve o curso de moto, eu sempre gostei de moto e eu fui rapidamente e comecei a treinar. Eu lembro que tinha um policial na época que começou a treinar comigo
e me preparar para aquilo. E daí quando teve um curso, eu falei assim, é essa forma que eu vou encontrar de ter a minha liberdade e ser o que eu quero ser mesmo, policial, rodoviário federal e motociclista. E aí eu fui e todos os medos e todos os fantasmas eu tive que trabalhar para superar, porque não tinha todo um impacto, porque hoje tem dificuldade? Tem. A mulher ainda está passando por várias privações, vamos falar assim, por ser mulher? Tem. Mas já é mais velado, as pessoas não revelam tão assim. E lá não, ela diz, não, mas peraí, como é que uma mulher dessa aí vai querer montar numa Amazonas? E eu sempre dizia assim, ó, eu não vou levar ela nas costas, é ela que vai me levar. Eu só tenho que aprender a dominar, e eu vou dominar. E não era só dominar a máquina, era dominar mim, dominar uma cultura masculina, dominar tudo no sentido de dizer para mim mesma e para as pessoas que a gente poderia fazer a mesma coisa e que nós tínhamos capacidade, nós, mulheres, de estar lá. E foi dessa forma que eu encontrei, e a moto foi a melhor coisa que apareceu na minha vida, que desde isso sempre vieram muitos e muitos desafios, que esse foi talvez um dos maiores desafios que eu passei. Eu lembro que na primeira vez quando nós fizemos o treinamento, e era um treinamento até hoje na polícia, um dos mais difíceis é ser motociclista dentro da polícia. Você tem que passar por muitas provas e é muito complicado. E quando eu fui receber meu brevet, naquela época, a minha mão transpirava tanto que a luva ficava encharcada, né, da emoção de estar recebendo um brevet, mas mais do que um brevet, eu estava rompendo culturas, eu estava rompendo paradigmas, eu estava rompendo com medo, com alguns medos meus. E aquilo foi maravilhoso, foi libertador, E até hoje, toda vez que vem um desafio dentro da nossa instituição, eu lembro desse primeiro. E que parece até que, por mais difíceis que sejam, foi dessa forma que eu fui lapidada para estar aqui hoje como diretora-geral, comandando mais de 10 mil homens e mais de 700 motociclistas, que é maravilhoso. Fazemos um trabalho maravilhoso, os motociclistas. Nesses últimos 4 anos, nós participamos de grandes eventos, foi a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, a vinda do Papa e o Rio +20, que foi antes, todos com a participação muito forte dos motociclistas. E eu acredito assim que o fato também de eu ser uma mulher e de eu ser motociclista, batedor, também ajudou muito a fortalecer essa equipe. E foi assim, digamos, um trabalho maravilhoso que tanto a Polícia Rodoviária Federal fez quanto as outras instituições fizeram durante esses eventos, né? Então eu tenho muito orgulho, é uma história que para mim nunca, como eu falei assim, não existe para mim a mulher, a Maria Alice que gosta de andar de moto e a Maria Alice profissional. Para mim tudo se mistura. O tempo todo, aqui dentro, lá fora, quando eu saio daqui, que eu também gosto, né, de participar dos eventos, das viagens, das aventuras, e aqui dentro, que a gente também trabalha muito ligado a isso. Temos vários projetos, inclusive estou iniciando um projeto maravilhoso aqui, que eu quero trazer para o Brasil, que é a gente chama de Golden Helmets, que é o capacete dourado, que existe já nos Estados Unidos, a Highway Patrol e tal, e eu quero trazer para aqui, para nós também no Brasil ter os nossos capacetes de ouro. Treinar os nossos policiais e todos os policiais que queiram participar com a gente, motociclistas que queiram participar, para quando tiver oportunidades de fazer uma apresentação, de ter uma demonstração de como
né, como evoluções e trabalhos que as polícias fazem, está divulgando isso, né, e está trazendo essa emoção que é ser motociclista, né, independente se é policial ou não. É uma grande emoção, uma grande aventura, que mexe com o espírito da gente, que mexe com o sentimento da gente, que mexe com valores maravilhosos, e que é uma grande oportunidade também de mostrar e trazer a sociedade para ver isso, né? Então, não só esse projeto, estou relacionando esse porque é o que impacta mais com relação aos motociclistas, mas volto a dizer, a moto, ela sempre foi para mim muito mais do que um lazer, né? Tem gente que fala, eu gosto porque eu viajo, tenho aventura, é lazer, não sei o quê. Ela confunde tudo isso e ela é também profissão, ela é trabalho, ela é paixão, ela é tudo. Existe, digamos, hoje, eu acredito até que já está bem superado as dificuldades que eu tive há 35 anos atrás, né? Que realmente foi um grande desafio, uma mudança total de cultura. Mas o fato de eu ir para a pista, eu, mulher, independente se fosse outra mulher, mas ir para a pista, participar com eles do trabalho lá, da realização do trabalho junto com os homens, né? Isso me legitimou a poder estar hoje aqui como diretora-geral e ter participado com eles de todas as ações juntos, né? Nós atendemos acidentes juntos, nós enfrentamos bandidos juntos, nós apreendemos drogas, cocaína, contrabando juntos, e isso já abriu espaço para todas essas outras que vieram, porque eles viram que nós somos capazes de fazer o mesmo trabalho juntos e dar inclusive um equilíbrio ali na função policial, porque tem uma tendência a meio que embrutecer um pouco, né, tirar um pouco e a mulher vem e dá esse equilíbrio no trabalho, né, e os dois, ou seja como for a equipe, conseguem trabalhar sem problema nenhum. E eu hoje não vejo tanta dificuldade, né? É claro que não sou eu que comando todo mundo, nós temos equipes, eu tenho meus superintendentes em cada regional, tenho meus coordenadores em cada área, mas o mais importante é estar esse alinhamento e ter essa legitimidade. Se fosse uma mulher que nunca tivesse tido a experiência de estar lá com eles, fazer todo esse trabalho, e não é só mulher não, te digo para você que se um homem vier aqui, hoje, dentro da instituição policial rodoviária federal, não tiver passado por toda essa experiência, ele também vai sofrer preconceito, né? Porque apesar da administração ela ter um viés bem diferenciado lá do que é a execução das tarefas na pista, mas ela legitima você, o fato de você ter passado lá, vivido os problemas do dia a dia do policial lá na pista, de estar aqui hoje. Então, eu acho que isso já está superado hoje, né? E graças a Deus, nesses últimos 4 anos que nós estamos aqui, nós conseguimos reduzir os índices de mortes, de feridos, de acidentes, todo um trabalho assim que está dando muito resultado e que isso também legitima cada vez mais você estar. Eu poderia já estar, digamos, enfraquecida porque mudou o governo, não, mas o trabalho, o resultado do trabalho legitima você no cargo. E isso, sem dúvida nenhuma, nós temos como demonstrar que tem dado resultado positivo. Mas o mais legal ainda, que eu acho legal contar para vocês, é que a gente traz para a polícia um valor mais humano, no sentido assim. Essa polícia que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para ela não se embrutecer demais, ela não se tornar muito separada da sociedade, ficar focada às vezes só
no crime, não sei o que. A polícia ela não pode perder nunca a humanidade dela. Ela tem que ter essa visão de que ela está ali para servir a sociedade, para ajudar, para cuidar, para zelar, para dar segurança. E essa visão é uma visão muito humana e que a mulher, independente de ser eu ou seja qual for, ela trabalha muito bem isso. Tá? A gente tem feito um trabalho muito voltado para isso também dentro da instituição. E isso ajuda, né? Isso faz com que a gente seja olhada também, ela é uma mulher e ela até pode falar bem sobre isso. Quando você fala para o policial, olha, vamos zelar, vamos cuidar, vamos dar segurança da nossa família, do nosso policial, da nossa sociedade, é mais aceito. Parece que é mais fácil, parece que eles entendem mais a mensagem do que, às vezes, no homem, assim, meio, né, com aquele ar meio machão, assim, fala. O que ele está falando? De cuidar, de zelar? Entendeu? A gente trabalha tudo isso, né? Com a sensibilidade feminina, com aquela gostar do fazer a coisa com uma paixão, com amor. Né? E tudo isso também está ligado a esse espírito de aventura, a esse espírito de desafios que você quer enfrentar, que você não quer chegar aqui e fazer o mesmo que todo mundo faz. Você não quer. Eu acho que esse espírito que a gente aprende quando você pega uma moto, que você vai, sente aquele vento no rosto, aquela liberdade de estar, né? Mas ao mesmo tempo, não é só isso. Todo mundo fala assim, liberdade. Eu acho que é muito mais do que isso. A moto, ela te dá também desafios enormes de superação. Porque eu duvido que algum motociclista já nasceu pronto. Ele teve que superar muitos medos dentro dele para ele ter essa coragem de subir em cima de uma máquina forte, potente, e que ela te deixa exposta, porque ela te expõe também, ao mesmo tempo que ela te dá essa liberdade, essa sensação, ela te dá uma exposição que nenhum outro veículo te dá, né? E aí, ao mesmo tempo, para você fazer isso, você tem que ter muita segurança. Tem que trabalhar muitas coisas dentro de você para você ter esse sentimento. E quando você trabalha isso, a gente não está percebendo, às vezes é meio inconsciente isso. Você também está trabalhando você para outros e outros e outros desafios. Né? Então, outros escolhem outra coisa, ser piloto de avião, ser paraquedista, ser não sei o quê, são várias coisas, mas eu acho que a moto também proporciona muito isso. Para mim, pelo menos, não tenho a menor dúvida. Uma coisa que marcou muito, né, na época que eu entrei na polícia e toda aquela coisa de as pessoas não, às vezes até ter aquele impacto porque era mulher e tal, teve uma história interessante que eu conheci meu marido fazendo batedor pro exército, né? Eu motociclista e ele estava comandando um pilotão que levava munições para o porto de Paranaguá, que ia ser transportada, e nós fomos fazer o batedor. E ele achou estranho que tinha lá um policial no meio daqueles batedores que tinha um corpinho diferente, que era... Eu falei, mas será que é homem ou mulher? Não sei o que, ficou... E ele era, na época, capitão do exército, e quando nós chegamos no porto, que eu tirei o capacete, assim, que ele viu que era mulher, e eu olhei para ele, olhou para mim, e ali começou um maravilhoso relacionamento que hoje nós estamos separados, mas foram 16 anos de casamento que a gente construiu. Tivemos 2 filhas maravilhosas e foi uma história muito bonita. E a moto, de certa forma, uniu, e o fato de ser policial e ele ser militar também uniu a nossa história, né? É uma história que gravou, né? Acho que todo mundo que casou na sua vida, que teve filhos, sabe o quanto isso é marcante, né? E a moto estava presente.
Bom, eu resumindo tudo isso que eu falei, mas eu acho que eu quero dizer o seguinte, que mais do que proporcionar a gente esse espírito de aventura, de vento na cara, de liberdade, ela também nos desafia. Ela o tempo todo tá ali, é uma máquina que você tem que dominar, você tem que estar o tempo todo ligada, focada em várias coisas, aproveitar a paisagem, aproveitar o vento, aproveitar tudo, mas ao mesmo tempo ela te centra, ela te foca. E isso é um grande aprendizado, uma grande lição para todos nós, e a moto tem essa capacidade de fazer com que você não dá para ser um motociclista, por isso que infelizmente a gente vê muito acidente, mas não dá para ser um motociclista que não esteja muito focado e muito atento, e isso é uma disciplina maravilhosa. Então, para mim, mais do que uma aventura, mais do que um sentimento de liberdade, ela também te disciplina, ela também te foca. Primeiro, quero agradecer, né, a oportunidade que vocês estão me dando para contar a minha história e dizer que eu fico muito feliz de estar participando disso e dar os parabéns para vocês, The Rides, pelo projeto maravilhoso de estar agregando essas pessoas com essas histórias, de estar trazendo essas emoções e dizer que podem contar sempre comigo, que eu adoro também poder estar contribuindo com isso. Adorei e muito obrigado por ter me dado essa oportunidade.